Fala pessoal, hoje o assunto é quente, polêmico e promete muita discussão. Max Verstappen voltou a ser o centro das atenções no decorrer da semana, mas não pelo talento que todos já conhecem, e sim pela forma agressiva e, segundo muitos, perigosa de disputar posições. Agora não são só os fãs que estão incomodados. Os próprios pilotos começaram a questionar essa postura de Max nas pistas, e parece que a paciência chegou ao limite. A FIA até criou uma nova regra apelidada de anti-Verstappen para tentar frear essas manobras arriscadas. Quer saber todos os detalhes dessa treta, o que os pilotos acham disso e como essa regra pode afetar o campeonato? Fica com a gente que o vídeo de hoje promete muita discussão sobre esse assunto. Max Verstappen, um dos pilotos mais talentosos da Fórmula 1, agora está no centro de uma polêmica que vai além da pista. Seu estilo agressivo, que sempre dividiu opiniões entre fãs e críticos, parece ter ultrapassado os limites, ao ponto de a FIA decidir intervir. A entidade apresentou uma nova regra de ultrapassagens, batizada informalmente como anti-Verstappen, com o objetivo de impedir o que muitos chamam de modo Verstappen, manobras arriscadas que não deixam espaço para o adversário e que têm gerado cada vez mais críticas dentro e fora das pistas. Essa mudança não veio do nada. Nos últimos GPs, especialmente em disputas contra Norris e Leclerc, Verstappen fez manobras que foram vistas como perigosas por outros pilotos e críticos. Essa agressividade, que um dia foi elogiada como arrojada, agora é encarada como uma ameaça à segurança. Afinal, qual é o limite entre ser ousado e ser imprudente? E mais, será que a postura de Max não prejudica o próprio esporte ao transformar uma disputa limpa em um risco constante de colisão? Para quem acompanha a Fórmula 1 de perto, o comportamento de Verstappen não é surpresa. Desde o início de sua carreira, ele sempre mostrou que não aceita ser ultrapassado facilmente. Essa postura, que o ajudou a construir sua imagem de competidor feroz, agora parece estar jogando contra ele. Os rivais começaram a ver suas manobras como um problema para o esporte, e a FIA, pressionada por esses mesmos pilotos, decidiu que era hora de intervir. Segundo fontes da mídia europeia, essa regra foi aprovada por 19 dos 20 pilotos do grid, o que mostra que a insatisfação é quase unânime. Entre os que mais apoiaram a mudança está George Russell, que foi direto ao ponto ao comentar o assunto. Segundo ele, é ótimo lutar com Lewis porque ele joga duro e justo. Aparentemente, Max não entra nessa categoria para Russell, que destacou a necessidade de corridas mais limpas e seguras. Isso mostra que a imagem de Verstappen entre os pilotos pode estar cada vez mais desgastada. Se antes ele era visto como o jovem desafiador, agora ele parece mais o vilão das pistas. E essa nova postura da FIA vem com o apoio de alguns dos nomes mais influentes do paddock. Zac Brown, da McLaren, aplaudiu as recentes punições aplicadas a Verstappen e ainda sugeriu que, talvez, elas devessem ser ainda mais severas. Provavelmente 20 segundos não foram suficientes, disse ele, apontando que as atitudes de Max estão passando do ponto e tornando o campeonato um pouco ridículo. Para Zac, a F1 precisa de competições justas e não de manobras, onde quem chega primeiro decide se o rival vai ou não conseguir terminar a curva. Esse apoio dos chefes de equipe e dos próprios pilotos é algo que Verstappen não esperava enfrentar. No passado, sua agressividade era vista como algo necessário para enfrentar gigantes como Lewis Hamilton. Porém, agora que ele é o tricampeão, o novato desafiador se transformou no alvo das críticas. A F1, um esporte de alta velocidade e rivalidade intensa, sempre teve manobras ousadas, mas quando essa ousadia passa a significar jogar o rival para fora, a coisa muda de figura. A nova regra da FIA promete limitar o que muitos chamam de o jeito Verstappen de pilotar, onde qualquer tentativa de ultrapassagem por parte dos rivais é desestimulada pelo risco de serem jogados para fora da pista. A justificativa é simples: deixar espaço para o adversário em uma disputa é questão de segurança e de respeito. E enquanto outros pilotos cumprem essa regra implícita, Max parece querer escrever suas próprias regras na pista. Os incidentes recentes com Lando Norris deixaram claro como essa postura agressiva pode gerar conflitos. Nas disputas entre eles, ficou evidente que Norris muitas vezes foi obrigado a ceder, mesmo estando em posição de vantagem, para evitar colisões. Para alguns fãs, isso não é um problema, é o estilo de Verstappen, mas para outros está se tornando um exagero. E a FIA decidiu que é hora de deixar claro que as regras se aplicam a todos, incluindo os campeões. Mas por que essa mudança agora?
Segundo alguns críticos, a FIA demorou para agir. Desde 2021, quando Verstappen e Hamilton protagonizaram uma série de disputas acirradas, já se falava sobre a necessidade de regras mais claras para evitar o contato excessivo. A diferença é que, naquela época, Max ainda era o desafiante, o que gerava uma certa licença para suas ações. Agora, como campeão, a expectativa é que ele adote uma postura mais madura e respeite os adversários. O próprio Russell comentou sobre o assunto, destacando que o problema é uma questão de respeito mútuo. Segundo ele, a maioria dos pilotos está alinhada com a ideia de uma competição mais justa e segura. Ele lembra que a F1 é um esporte de elite, onde o profissionalismo deve prevalecer. Temos visto algumas manobras que vão além do entretenimento ou do esporte. É quase injusto, disse o britânico, deixando claro que Verstappen passou dos limites. Zac Brown, sempre direto, reforçou que essa mudança é positiva para a F1. Ele acredita que ver Ferrari, McLaren e Red Bull competindo pelo título de forma justa é o que os fãs realmente querem. Para ele, o final da temporada será emocionante. Mas isso não significa que devemos permitir atitudes que comprometam a integridade do esporte. Vamos apenas fazer algumas corridas limpas e boas pela frente, declarou ele, reforçando a importância de manter a segurança e a competitividade. Mas será que Verstappen vai se adaptar a essa nova regra? Afinal, estamos falando de um piloto que construiu sua carreira em cima da agressividade e da intensidade. Muitos acreditam que, por mais talentoso que ele seja, a mudança de estilo pode ser um grande desafio para ele. Afinal, o que está em jogo não é só o campeonato, mas também sua reputação entre os colegas de grid e entre os fãs de Fórmula 1. Essa questão também divide o público. Alguns acreditam que Verstappen deveria pisar no freio e adotar uma postura mais respeitosa nas disputas. Outros acham que essa agressividade faz parte do seu DNA, e é o que o torna um campeão tão especial. É uma discussão complexa, e é exatamente por isso que a FIA decidiu intervir, colocando regras mais claras e deixando menos espaço para interpretações. No fim das contas, a decisão de aplicar novas normas para ultrapassagens foi bem recebida, especialmente pelos pilotos. Eles enxergam isso como um passo na direção de uma F1 mais justa e segura. A questão é, até onde Verstappen estará disposto a ir para se adequar a essas novas exigências? Ou será que ele vai continuar testando os limites das regras para manter seu estilo combativo? E aí, será que Max finalmente vai adotar uma postura diferente nas próximas corridas? Ou vamos continuar vendo essa agressividade no limite das regras? É claro que essa mudança na regulamentação pode ser decisiva, especialmente se ele for penalizado em momentos críticos da corrida. Resta saber se ele vai se adaptar ou se a FIA terá que intervir ainda mais. Agora eu pergunto pra você, você acha que Max está exagerando nas manobras ou é apenas um estilo que deveria ser respeitado? A nova regra é justa ou limita a ousadia que a Fórmula 1 tanto preza? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises e novidades sobre o mundo da Fórmula 1. Afinal, essa discussão promete continuar aquecendo os bastidores da Fórmula 1.